Agora pido vuestra atenção aqui. Muita alegria, não? Um gozo tremendo. Assim é a vida com Jesus. Vale a pena confiar nele. Quero ler com vosotros uma palavra de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo, a partir do versículo 17. Vamos esperar que todos se sentem, podem sentar-se, vale? Está bem? Muito bem. Os niños se foram, tranquilitos, vão aprender de la palavra de Deus allí. Mientras multimídia projeta o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Quero comentar brevemente com vosotros sobre esse tema, o nome inscrito em los cielos. Sobre esse tema quero pensar por alguns minutos com vosotros e os pido a atenção. A partir do versículo 17 de Lucas capítulo 20, diz assim: Los 70 volvieron com gozo, diciendo: Senhor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones e sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, observa, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Hemos visto nomes inscritos aqui nos certificados de bautismo, não? E o certificado é consequência do bautismo. E o bautismo é consequência da decisão de cada um deles, que cada um deles tomou. Nenhuma célula lhes impulso. Nada lhes impulso na decisão por Jesus. Eles entenderam leyendo a Bíblia. E muitas vezes leyendo a Bíblia em la vida de uno que estava em la célula. Eles tomaram a decisão por Jesus. Porque eles entenderam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus aqui também habla de nomes inscritos. E habla sobre nomes escritos em los cielos. Esta palavra me ha chamado a atenção e quero compartilhar com vocês. Porque regocijaos, porque o nome inscrito em los cielos nos dá algumas respostas pensando sobre esse texto, é o que quero pensar com vocês. Em primeiro lugar, regocijaos, porque o nome escrito em los cielos significa tener la salvação conquistada por Cristo. Vamos entender isto aqui. No contexto, Jesus designou 70 discípulos para que fueran anunciar que Jesus era a esperança. Los enviou de 2 em 2 a toda a cidade, diz o texto, e toda a cidade e lugar para anunciar o evangelho. E eles foram. Pero diz o texto que eles regressam felizes porque os demônios les obedeciam. Estavam flipando. Porque em tu nome, Jesus, os demônios que habitavam nas pessoas, nós usamos tu nome e os demônios saíram das pessoas. Eles volveram impactados com o que haviam visto e experimentado. O que passa é que Jesus corrige o centro deste gozo espiritual, dizendo-lhes que eles não deveriam alegrar-se principalmente por el poder espiritual que eles usaram em nome de Jesus para liberar pessoas que estavam possuídas por demônios. E tampouco que eles não deveriam regocijar-se pelas experiências sobrenaturais, sino porque seus nomes estavam inscritos em los cielos. Jesus cambiou o enfoque. Eu imagino os 70, pero Jesus, foi tão forte. Claro. Em nome de Jesus há poder. E quando começamos a experimentar, vamos a entender que a alegria não está em lo que hacemos,
Está em quem miramos e a quem entregamos nossa vida. E quem tem poder para escrever nossos nomes em los cielos. Jesús desplaza el centro fundamental del gozo, que es la salvación, no en el poder, en los milagros y en lo que hacemos. El gozo de cualquier persona. Jesús está diciendo. E aqui, no caso, foi porque eles usaram o nome de Jesus e demônios saíram das pessoas. Jesus está dizendo que o gozo de qualquer um de nós deve ser por ter o nome escrito nos céus. E vários textos bíblicos nos dizem sobre o livro da vida. Um livro que será aberto um dia quando todos vamos a prestar contas ao Criador do céu e da terra. Quando os nomes de los que estão ali já estão registrados, porque aqueles que vão estar ali já han tomado a decisão de aceitar Jesus, de receber Jesus como Salvador de suas vidas. Fíjate, guarda isto, sobretudo os que han sido bautizados. Uma vez puesto o nome no livro da vida, significa que tu has recebido a salvação conquistada em la cruz por Jesus. É algo que não se cambia. E o verdadeiro gozo, Jesus está dizendo que está em la relação com Deus através de Jesus. Porque nadie tem o nome escrito em el livro de la vida, em los cielos, se não é através de Jesus. Essa igreja existe por Jesus. Hacemos os encontros e somos uma igreja que entre semanas desfruta de um estilo de vida de um acompanhar a outro e compartilhar Jesus, porque sabemos que o centro de tudo é Jesus. Hemos feito um retiro nesse fim de semana, saímos de aqui, 60 quilômetros de aqui, porque queríamos ali ter um encontro com Jesus. Ali queríamos receber mais de Jesus. E quando toma essa decisão, Jesus está dizendo que como consequência vem a salvação, não por merecimento, é porque Jesus já pagou o preço desta salvação, é por graça. E como consequência, o nome é escrito no livro da vida. E a maior bendição não é exercer autoridade. A maior bendição é pertencer a Deus e ser alcançado por esta graça salvadora. Los que foram bautizados entenderam. É maravilhoso vê-lo. É um gozo. O que acabamos de fazer aqui é uma expressão de alegria. Agora, queridos, minha igreja querida, Deus nos está dizendo que estamos no caminho correto. ¿Te has dado conta? A visão que Deus ha dado para esta igreja de ser discípulos através de los grupos que se reúnem nas casas como estilo de vida, é a maneira que vamos lograr êxito. Todos estão sendo cuidados e muito bem cuidados. Todos estão aprendendo com a palavra de Deus qual é o caminho, como tomar decisões. E fijaos, não é que eles não têm problema. É que com Jesus seguimos tendo problemas. O que passa é que nos damos conta que Jesus está conosco. E nos damos conta que esta salvação me transforma, que me dá essa certeza de uma eternidade e de ter meu nome escrito em los cielos. Inscrito, sellado. Jesus hace então esta correção e eles entendem sobre o tema da salvação. Segundo, regocijaos porque o nome escrito em los cielos significa ter a cidadania celestial oferecida por Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: por isso, ante Deus, ustedes já não são estrangeiros. Sabemos, a grande maioria aqui sabe o que significa ser estrangeiro, não? Sabemos, não? A grande maioria, não? Por isso, ante Deus, ustedes já não são estrangeiros. Al contrário, agora formam parte de su pueblo e têm todos os direitos. Agora são. Aleluia.
Quando entregamos a vida para Jesus, passamos a formar parte da família de Deus. Significa que não somos mais estrangeiros, já recebemos uma cidadania celestial oferecida por Cristo. Foi o que eles entenderam. Uma cidadania, uma morada, certeza de uma cidadania celestial. São cidadãos do reino de Deus, membros da família de Deus. Há um conceito de pertencimento. Se há uma coisa que todos buscamos e necessitamos, é pertenecer. Porque há tantos grupos que às vezes se reúnem, tantas bandas. Vamos buscar entender, se reúne porque está buscando pertenecer. Há pessoas aqui que atuam na área social, que atuam com grupos que estão em processo de restauração, e sabem o que estou dizendo? É buscar pertenecer. E quando conhecemos a Jesus, nos damos conta que pertencemos à família de Deus. Aleluia. É o que o Senhor nos disse. Nombres escritos em los cielos significa pertenência e cidadania celestial. E esta palavra, escritos em los cielos, conecta com a ideia, como os he dicho, judia do livro da vida. Pertenecer ao povo de Deus, estar reconciliado com Deus, ter cidadania celestial e participar do livro da vida. Vou confirmar com alguns textos bíblicos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Desta maneira, temos aí? El que vença será vestido com vestidura blanca, e nunca borrarei su nome do livro de lá. Aquele que confia em Cristo, que se arrepende de seus pecados, que reconhece que Jesus é o único caminho, verdade e vida, tem seu nome escrito no livro da vida, está escrito aqui, e nunca borrarei seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome delante de mi Padre, delante de seus ángeles. Aleluia. Esta é a salvação de Jesucristo. É Ele quem nos garantiza a cidadania celestial. Apocalipse 20, 15. E ele que não foi hallado, inscrito no livro da vida, foi lançado ao lago de fogo. Me gostaria não predicar esta palavra, sabe? Ela é muito forte, é muito dura, mas é que não puedo estar na Bíblia. Negar que isto aqui seja verdade é aceitar que não há esperança em Jesus Cristo. É aceitar ou negar, é negar que a vida que uno leva fora de Jesus tem como destino a morte eterna. Lo dice a Bíblia. Decide crer. Quem decide crer, decide porque entende e vai dar-se conta que a palavra de Deus nos está revelando a verdade. Porque aquele que não foi, vai chegar um dia. Está previsto na palavra e não está lejos. Que todos, em ele que todos vamos prestar contas. E ele que não foi hallado, inscrito no livro da vida, foi lançado ao lago de fogo. Que impacto, não, pastor? Ha bajado aqui um pouco a tensão, ha aumentado a tensão na hora, não? Sabe por quê? Porque é uma verdade e que muitas vezes não é ensinada. Não há outro evangelho, não há outra esperança senão em Jesus Cristo. Não há outro caminho para ter o nome escrito no livro da vida senão através de Jesus Cristo. Não busque através de coisas que tu hagas, porque os discípulos hicieron, Jesus chamou a atenção, mira, regocijaos, porque vuestro nome está escrito no livro da vida, escrito em los cielos. Não é porque eu frequento uma religião, não, não é. Os fariseus que Henrique comentou aqui eram religiosos, e fíjate, eles conheciam a palavra. Conhecer a palavra não é suficiente. Há muita gente que conhece a palavra e não conhece a Jesus, porque não tomou uma decisão por Jesus. Não vale
Não vai valer nesse dia chegar delante de Deus e decidir: eu fui um excelente religioso ou religiosa. Eu frequentava o Elva Church todos os domingos. Às 6:30 estava ali. Eu ia às células. Eu ia todas as semanas. Pero Jesus vai dizer: tu nome não está escrito no livro da vida porque tu não has confiado. Tu vida a mim. Tu não has creído em mim como Salvador e Senhor de tu vida. Está na palavra. Apocalipse 20:12. E outro livro foi aberto, que é o livro de la vida. Quantas vezes a palavra de Deus nos disse? Filipenses 4, versículo 3 diz: cujos nomes estão no livro de la vida. Há que pensar sobre esta palavra. Tener os nomes inscritos no livro de la vida. Solo através de Jesus se recebe a cidadania celestial. Terceiro e último lugar, regocijaos porque o nome escrito em los cielos significa tener la seguridad eterna garantizada por Cristo. É por esperança. É a esperança que lo que leemos em la Bíblia. É a esperança que lo que nos cuenta la palavra de Deus é verdade. Que Deus se hizo homem através de Jesus e incluso vino através do vientre, generado no vientre de uma mulher, por obra do Espírito Santo, e nasceu como niño, cresceu, foi a la cruz. O único que poderia pagar por nossos pecados. E lo hizo, para que nós hoje entendêramos e pudermos ter a certeza desta eternidade do nome escrito no livro da vida. É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Não há outro caminho. Por esse motivo, Lucas capítulo 10, versículo 20 nos ensina sobre a seguridade da salvação. A seguridade cristiana de seguir a Jesus não deve descansar em experiências, em señales, nem no poder espiritual. Foi o que Jesus disse a los suyos. Porque poderia haver gente allí que estava usando o nome de Jesus e houve manifestação de liberação. Porque disse Mateus, capítulo 24, capítulo 25, que neste dia Jesus vai dizer para alguns: nós conosco. Que forte isso. Que forte. Nós conosco, por quê? Porque muitos pensavam que era por lo que hacía, por experiências e por señales. Este evangelho é de experiência profunda e real com Jesus. Lo que esta igreja anuncia desde que ela nasceu, quando a primeira pessoa se entregou a vida para Jesus, um grupo foi crescendo. Estamos aqui anunciando Jesus e vamos hasta que Jesus vuelva, anunciando a Jesus Cristo. Não há outro nome que podamos anunciar que o homem pode ser salvo sem o nome de Jesus. Porque todos os que tomam essa decisão podem descansar em la promessa de Cristo, descansar no Evangelho, em la graça de Deus e em la seguridade eterna. Sabe por quê? Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz que porque de Ele, e por meio de Ele, e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória por los siglos. Amém. Todo, cantamos aqui, não? Viene de Ele e todo vuelve. Todo, queridos, todo viene do Senhor, porque Ele é Criador e tudo vuelve a Ele. Porque vamos a estar delante do Senhor e o nome inscrito no livro da vida vai definir a eternidade, se vida ou se muerte. Pastor, tu conheces meu coração? Não conosco. Fijaos no que vou dizer. Alguns podem ter o nome escrito no certificado de bautismo. É possível? É possível. Porque a Bíblia diz que com a boca confessamos Jesus e com o coração creemos. Nada vê o coração. Sabe? Sino Deus.
Então, essa experiência de ter o nome escrito no livro da vida, inscrito nos céus, tem que ver com creer no coração como o carcelero. Crê no Senhor Jesucristo e serás salvo. O encontro com Jesus é necessário, é real, é possível, mas a decisão é personal. Porque a salvação é obra de Deus. Hebreus 10:23 diz: retengamos firme la confesión de la esperanza, sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Aleluya, hay esperanza. Los días pueden ser días difíciles, las luchas pueden venir. Havia uma foto que eu prometi no retiro que ia projetar hoje, não? Verá. Sim, não é. Eu não te enviei. Como? É uma foto. Está em internet, incluso. Temos um amigo em comum que estuvo agora em um encontro em Medio Oriente sobre o que Jesus está fazendo também em todo o mundo. E ele compartilhou uma foto. Esta foto foi compartilhada porque incluso está em internet. É uma foto interessante. É que agora não é possível, mas os prometo em outro momento ensinar. É um bautismo em uma piscina imensa com 800 pessoas sendo bautizadas. 800 pessoas. E não foi só aquele dia, é constante. Pero vais a flipar quando os diga em que país passou isto. Está passando isto. Em Irã. Em Irã. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, transforma todos os corações. Não há religião que limite o poder de Deus. Quem pode limitar o poder de Deus eres tu em tu vida. Porque Deus respeita a tua decisão. Quando eu vi a foto, eu pensei, Senhor, o Elva Church tem que bautizar 900. 900. É tremendo o que Jesus está fazendo. Porque essa esperança está sendo anunciada em todo o mundo. Essa esperança que nós outros, a partir de aqui, também apoiamos e contribuímos, porque queremos enviar missioneiros. Queremos seguir enviando ofrendas para sustentar outros missioneiros, porque em Irã há vários missioneiros, eu conheço alguns que estão ali. E tu vais a dizer, pastor, mas um país vivendo o que está vivendo, queridos, há um avivamento tremendo, porque o nome de Jesus está sendo anunciado, pessoas estão com sede de Deus, pessoas estão tocando na porta, chamando-nos, dizendo-nos, habla-nos, eu quero saber que esperança é esta que vosotros tenéis. Estate atento, se tu não estás atento, é porque tu não has entendido o que significa intencionalidade, porque quando nos damos conta desta verdade, todo o que hacemos é intencional para poder levar Jesus a las pessoas e fazê-las entender que Jesus é a única esperança. Igual que que entregaram a vida aqui para Jesus, também buscaram. E há muitas pessoas, estamos recebendo pessoas. Estamos recebendo pessoas que nos estão chamando, enviando mensagem. Sabe, queridos? É um tempo que temos que preparar-nos, como estamos fazendo. Por esse motivo, vosotros que habéis sido bautizados, necessitamos formar outros líderes, outros discípulos de Jesus que hagam outros discípulos. Porque, claro, estamos crescendo e a igreja do Senhor não para de crescer, não para. Nesse tempo aqui da persecução do texto que he leído de Pablo, a igreja era perseguida e não parou. E não vai parar até que Jesus venga. O que temos que fazer é seguir marchando e anunciando essa esperança de Romanos capítulo 10, versículo 23. E a segurança que temos nele apunta a la prioridade de la graça em nossa vida. Efésios 2, 8 e 9. Fíjate. Diz, porque por graça sois salvos por meio de la fé.
y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios en Jesús. No es por obras, no es por lo que tú haces, no es por lo que tú decides hacer, porque a los discípulos Jesús dijo, no era regocijaos por tener nombre inscrito en el libro de la vida, en los cielos. Y no es por obras para que nadie se... Yo expulsei demônios, Jesús, yo expulsei demônios. Tem misericórdia. La glória de todos os que entregaram a vida para Jesus aqui es del Senhor. Es del Senhor. Um aplauso a Jesus. E esta glória não podemos ni uma unhacita correr para nós. Se passa algo em tu coração, confessa-lo e pede perdão, porque a glória sempre é para o Senhor. E Ele nos usa como instrumentos para anunciar aquele que transformou nossas vidas. Como não vou anunciar essa esperança se transformou minha vida? Como? Esse ano já hemos multiplicado 2 células. E as células que multiplicamos, porque cresceram, formamos um líder em treinamento e multiplicamos, abrimos outra casa. E as células já deram frutos. Já há pessoas que entregaram a vida para Jesus. Como? Relação. O evangelho através da evangelização através da relação. É assim que hacemos. Compartilhando Jesus, nadie vai imponer, não existe isto. Não existe. ¿Por quê? É por la gracia que somos salvos. Por meio da fé. É esta fé que nos sustenta, que nos mantém em dias difíceis, que mantuvo nossos irmãos do passado, quando foram perseguidos, levados à cueva de los leones, e permaneceram firmes aqui nesta terra, em Espanha. Há sangue de irmãos nossos que não negaram a Jesus e confessaram o Senhor e foram degollados, porque creyeron em Jesus e por esta fé se mantiveram firmes. Tu estás disposto a entregar a vida se a pressão viene e dizer, se tu confessas a Jesus, realmente Jesus é tu Salvador e Senhor. É esta fé que confirma nosso nome inscrito no livro da vida. Ah, queridos, como necessitamos mais de Deus. Necessitamos mais de Deus. Não sou profeta del caos e nunca vou a ser, porque a Bíblia não nos ensina isto. Apenas decimos que os dias serão dias difíceis. Vamos a ser provados. E a palavra de Deus diz que sendo provados, nós crescemos. Serão dias difíceis, este evangelho será provado, está em la palavra. Pero serão dias tremendos, quando aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida, em los cielos, vão ter experiências e buscar ao Senhor como nunca hemos buscado. La igreja, la novia, que é outra metáfora sobre a igreja, preparada, esperando a venida del novio, por la fé, por la esperança, porque la novia tiene el nombre inscrito en el libro de la vida. É lo que nos espera. Tu queres formar parte desta família? La salvação não é por mérito humano, é graça recebida. E a seguridade apunta também para a nova identidade em Cristo. É uma nova identidade de um poder que há em nossa vida de llenar um vazio tremendo que antes teníamos, que hoje já não temos mais. De experiências que sim vamos a ter com Ele, Senhor. Segundo aos Coríntios 5:17, diz, de modo que, vamos a ler todos a la vez. De modo que, se alguno está em Cristo, nova criatura és. Las coisas viejas passaram, e aqui todas são hechas nuevas. Aleluia. La vida vieja já passou. Todas as coisas são hechas nuevas. Aleluia.
por esse motivo, este gozo, essa alegria que hemos tenido aqui. E vamos seguir tendo, porque há mais bautismos que vão vir aí. Há mais gente sendo preparada. Há gente dando-se conta através da palavra que tem que alinhar a vida com o Senhor e pronto, vão dar testemunho. E há mais pessoas que vamos alcançar para Jesus e vamos fazê-lo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em... Vamos dizer um amém? Amém. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Juan 1:12 diz: pero a todos os que le recebieron, a los que creem em su nombre, esse nome tem poder, les dio derecho de ser hechos hijos de Deus. Aleluia. É formar parte de la familia de Deus. É ser hijo de Deus. Que maravilha. Pastor, já sou hijo de Deus. Não sei. Eu quero dizer-te que sem Cristo, tu eres apenas criatura de Deus. Hijo de Deus é aquele que confessa Jesus e crê em Jesus como seu Salvador e Senhor. Efésios 4, 22, 24 diz: com respeito a vuestra antiga maneira de viver, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Queridos, isso me impacta o coração. Mantenha aí, por favor, não lo quite. São enganos. Juan 8:44 diz que o diabo é o padre da mentira. Ele cuida de lançar-nos mentiras para que creamos nelas e conduzimos nossa vida creyendo em mentiras. Como se rompe isso, pastor? Através da palavra de Deus. Nós vamos dando conta que somos enganados quando outras coisas nos han dicho, nossos antepassados nos dijeron, pessoas amigas nos dijeron, e nós outros creímos e seguimos creyendo sem darmos conta. Passou comigo, passou com todos aqui, muitos que estão aqui, nos damos conta que fomos enganados. Eu sempre digo para os que empeço a ser o processo de estudo bíblico, quando em minha vida foi algo exatamente como vou representar aqui agora. Eu me di conta, sabe? É como se eu estivesse dessa maneira aqui, mira. E quando eu entendi, lendo a palavra, entendi quem era Jesus, era meu Salvador e Senhor, Ele entregou sua vida por mim. Foi algo assim. De quem estava assim. Guarda isso porque comigo foi desta maneira. E eu vi que eu creí em enganos. Pensava que havia outro caminho. Pensava que havia outra esperança. Pensava que não hacía falta preocupar-me com a vida eterna. Que não há eternidade. Que nessa vida tudo se acaba. Que morreu, se acabou. Mentira. Vamos todos prestar conta de nossa vida delante de Deus. E a única resposta é Jesus, terminando o versículo: despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra, aqui está, em vuestra mente, e vestíos del nuevo hombre que ha sido criado a semelhanza de Deus, em justiça, santidade e verdade. Em Cristo se pode ser, é possível ser nova criatura. Eu quero terminar nesse momento com este sonido maravilhoso que estamos ouvindo. Não se preocupeis, essa igreja tem ninhos e vai seguir tendo. Não, tranquilo, é assim. Estamos acostumados. Graças a Deus pelos ninhos. Eu quero terminar orando com pessoas que aqui hoje querem tomar essa decisão, como a camiseta disse: he decidido seguir a Cristo. Pode ser tua decisão hoje. Eles usam a camiseta porque já está selhada no coração. He decidido seguir a Cristo. Esta igreja, muitas pessoas abandonaram a vida vieja e han decidido seguir a Cristo. Essa família espiritual
E é o que tu puedes fazer. Tu vas dizer, para quê, pastor? Para que eu seja dessa igreja? Não, querido, não necessariamente. Se decides, vais a flipar e desfrutar de um ambiente maravilhoso. Mas que lo principal e necessário é que tu decidas seguir a Cristo a partir de hoje. Confessando com tu boca e creyendo nele coração que Ele ressuscitou de los muertos. Creyendo que tu estás separado ou separada de Deus por los pecados. E pecado significa nossa natureza, somos pecadores. O pecado nos separa de Deus. Só por Jesus. E tomar essa decisão é necessário decisão personal. Eu quero orar, porque quem convence do pecado, justiça e juízo é o Senhor. Pero quem toma a decisão é cada pessoa. Vamos orar nesse momento. É um momento de decisão. Quantos estão aqui hoje que han entendido, sendo tocados por esse testemunho que hemos visto aqui, por a palavra que acabo de ler, que hoje tu entendes que necessitas Jesus em tu vida, que Ele é a única esperança e que tu queres esta graça de Deus em tu vida, queres ter esta esperança e tu queres que Jesus viva em tu vida, tu queres tê-lo como Salvador e Senhor. Se tu entendes, eu vou pedir que não haja movimento agora, nenhum movimento, todos parem, por favor, não haja movimento, esse é um momento muito sério, que não haja movimento agora, por favor. Fábio, mantenha a porta cerrada. Esse é um momento sério, queridos. O dia que passei por como tu estás aqui, foi tanta luta espiritual que me levantei e me fui, saí do templo, me fui. O Espírito Santo me dizia, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia. Havia gente orando por mim, eu volvi. Naquele dia entreguei minha vida para Jesus. Quando hacemos um chamamento como este, não deve haver movimentação, deve haver oração. Então, se quero saber quem entrega a vida para Jesus, quem quer hoje, pastor, eu quero este Jesus, eu quero a nova vida com Cristo, eu entendi, eu quero para mim. Quantos estão aqui? Levanta a mão. Amém. Vamos orar por vocês, confirmando. Amém. Glória a Deus. Amém. Tu também. Quem mais? Eu quero por primeira vez entregar minha vida, entregar tua vida a Jesus. Pastor, não tomei essa decisão todavia. Eu quero hoje eu quero ter um encontro com Jesus. Eu quero ter meu nome inscrito no livro de la vida, em los cielos. Depende de ti. Alguém mais? Quantos estão aqui tocados? Mira, eres tu e o Senhor. Eres tu e o Senhor. Se tu entendes que hoje é o dia de tomar essa decisão, a oportunidade está sendo oferecida. Há alguém mais? Alguém mais? É um momento de conflito, sabe? Que é o que tenho que abandonar? Que vou dizer para fulano ou para fulana? É assim que passou comigo, passou com muitos aqui. Vou ter que abandonar, querido. Entrega a vida para Jesus. Lo demás vendrá por añadidura. Porque Jesus em nossa vida transforma a nós e empieza a transformar nosso entorno por el poder del Senhor em nossa vida. Que te bloqueia ou te limita a tomar essa decisão? Medo? O Senhor vai confessar delante do Padre tu nome se tu entregas tu vida a Ele. Alguém mais? Alguém mais? Senhor, tu estás aqui, tua palavra ha sido anunciada, Senhor. A verdade que esse Jesus ha sido anunciada. Senhor, aqui há pessoas tomando decisão, há outros
que a lo mejor estão decidindo posponer. Oramos nesse momento por cada um, Senhor. Oramos por los que estão aqui, los que também nos acompanham por internet. Los que estão nesse momento creyendo em seu coração que Jesus ressuscitou de los muertos. Los que estão agora, Deus, confessando com sua boca que Jesus é, a partir de hoje, seu Salvador e Senhor. Oramos por cada um, Senhor. Graças, Senhor, por el gozo, por tua enseñança, Jesus. Quando nos disse que devemos regocijar-nos por nosso nome estar inscrito em los cielos. Graças, Senhor, por este amor tão profundo. Alabado seja o Senhor. Confirma, Senhor, cada mano levantada aqui, Senhor. Confirma, Senhor. E a lo mejor alguém aqui não ha levantado a mão, pero és hoje que está tomando a decisão. Senhor, que tempo de luta existe, Senhor. Não permita, Senhor, não permita que hoje que haja descanso hasta que, tocado ou tocada por esta palavra, os que necessitam tomem essa decisão no dia de hoje. Graças por tu presença aqui, Deus. Alabamos tu nome e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.